Olá, pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Power Eda. Eu sou Eda Oliveira, eu sou Microsoft Certified Trainer. A minha área de especialidade é Power Platform, mas eu também tenho me especializado em Azure por causa das integrações. E aqui você está na primeira parte do curso da prova AZ900, é o curso preparatório para a prova AZ900. Aqui nesse vídeo, nós vamos definir a computação em nuvem em partes menores para que fique mais fácil a compreensão durante a prova. Então, nós temos aqui a parte de definir computação em nuvem e um modelo de responsabilidade compartilhada. O que é responsabilidade compartilhada? Quando você tem recursos computacionais na sua empresa, a responsabilidade é toda sua. Quando você tem recursos na nuvem, essa responsabilidade é compartilhada, e nós vamos falar disso a seguir. Definir também os modelos de implantação na nuvem, incluindo pública, privada e híbrida. Descrever um modelo baseado em consumo e preços na nuvem. O que é a computação na nuvem? A computação na nuvem é a entrega de serviços de computação por meio da internet, possibilitando uma inovação mais rápida, recursos flexíveis e economia de escala. E ela está dividida aqui em três grandes áreas. A parte computacional, que é onde o trabalho é processado sob demanda, de acordo com a necessidade da empresa, e aí que entra a dimensão da flexibilidade. Nós temos aqui também a outra grande área, que é a área da rede, que é a parte da conectividade desse serviço, onde esses dados são movimentados entre esses serviços e os usuários por todo o mundo. E nós temos aqui também a parte do armazenamento, que é a parte da guarda desses dados de forma durável, escalável e acessível. Vou trazer aqui um bom exemplo para ajudar a entender esses conceitos. Uma empresa de varejo, uma cadeia de varejo que precisa se preparar para Black Friday, mas não quer aqui fazer grandes investimentos sem ter certeza se vão ter uma boa resposta à campanha de marketing que estão preparando. Então, o que essa empresa vai fazer? Ela vai provisionar recursos de computação, recursos de rede e armazenamento. E assim, eles conseguem preparar de uma forma que esses gastos não sejam excessivos. Eles podem, por exemplo, definir que o site deles só pode ser acessado de um determinado país, por exemplo, para evitar tráfego desnecessário. Eles definem também a questão do armazenamento aqui de uma forma mais simples, mais barata, e que eles não precisam comprar um grande armazenamento, que eles não têm certeza se vão precisar ou não desse armazenamento. A parte de computação também, eles vão crescendo de forma que eles conseguem dar vazão, conseguem dar resposta rápida aqui às entregas, aos pedidos e tudo mais, sem gastar muito. Vamos falar aqui sobre os modelos de responsabilidade. Aqui nós estamos falando modelo de responsabilidade compartilhada. Entretanto, aqui na primeira coluna, nós temos a estrutura local, em que não há responsabilidade compartilhada. Toda a responsabilidade é do cliente. Então, as empresas que têm um data center, elas ficam responsáveis por tudo. Então, eles têm um sistema deles ali, o sistema legado, ou legacy, como se diz em inglês, e eles têm que realmente cuidar de tudo, da refrigeração, da parte física, dos sistemas operacionais, aplicar os patches, tem que instalar os aplicativos, cuidar dos dados e tudo mais. Aqui na infraestrutura como serviço, a empresa ela tem aqui as máquinas virtuais, em que elas têm que instalar o sistema operacional, cuidar dos aplicativos da identidade. Temos também aqui a plataforma como serviço, em que a empresa não tem que ter responsabilidade do sistema operacional, mas ela tem que instalar os aplicativos. Então, por exemplo, a parte de aplicativos em Azure, a empresa ela pode instalar os aplicativos que ela desenvolve, e esses aplicativos vão ser executados ali no runtime, que é responsabilidade da Microsoft. E a parte também de dados e identidades é com a empresa. E por último, nós temos aqui o software como serviço, em que apenas os dados e as identidades são da empresa. Um bom exemplo aqui é o Dynamics, que é a solução que eu trabalho, né, o Dynamics 365, os serviços também como Teams, Exchange, tudo isso também é um software como serviço. Inclusive, quem desenvolve para Power Platform sabe que quando nós expomos ali alguma informação, às vezes aparece na URL a palavra Azure. Então, nós sabemos que, no final das contas, tudo está hospedado na Azure. Nos modelos de implantação em nuvem, nós temos aqui a nuvem privada, na primeira coluna, que corresponde àquela infraestrutura local que nós vimos no slide anterior, em que a empresa é responsável por tudo. Nessa estrutura, a empresa ela tem um custo maior, ela primeiro tem que adquirir os recursos para depois ter algum benefício disso, e pode ser que ela não tenha, ela vai ficar com um capex muito alto, porque ela vai ter que adquirir essa estrutura toda, que pode ser que ela não utilize, e ela vai ter aqui dificuldades em escalar. E ela fica responsável por tudo, ela pode até terceirizar essa hospedagem com outras empresas, mas ela tem uma nuvem privada. Nós chamamos aqui de sites, são os locais onde a empresa tem os computadores, então ela pode ter vários sites que são ali dedicados a ela. Nós temos aqui na segunda coluna a nuvem pública, e aqui o exemplo que nós temos é a Azure. Existem outros exemplos, como, por exemplo, a AWS, e aqui nós temos um provedor terceirizado, nesse caso, por exemplo, é a Microsoft, e está disponível para qualquer pessoa, qualquer empresa, e ela não precisa aqui ter gastos extras desnecessários, ela vai comprar somente aquilo que ela vai precisar, e vai pagar apenas por isso. E nós temos também aqui a nuvem híbrida, que é uma mistura da primeira com a segunda. Então, essa combinação permite à empresa aproveitar aqueles recursos que ela já comprou, ou se ela ainda não se sente tão segura em trabalhar com tudo na nuvem, ela tem ali uma parte, por exemplo, geralmente ligada ao sistema legado, ao sistema legacy, que ela mantém interna, e ela pode ter recursos computacionais aqui na Azure, recursos que ela não tem ou que ela acha mais baratos na nuvem. E ela tem aqui também os requisitos de segurança e conformidade garantidos, de rede, que são assegurados aqui por um provedor na nuvem. Ela pode também ter aqui cenários multinuvem, em que ela pode, por exemplo, combinar a Azure com a AWS, e pode utilizar também aqui o recurso do Azure Arc. O Azure Arc é uma solução que permite orquestrar
e administrar recursos que estão fora da Azure, por exemplo, em servidores da empresa ou em outras nuvens, como, por exemplo, a nuvem da Google ou AWS. Então, de uma forma centralizada, é permitido administrar todos esses recursos, mesmo que não estejam dentro da Azure. Sobre o modelo baseado em consumo. Então, nós temos aqui, de um lado, a computação tradicional, que foi aquela que nós falamos que a empresa investe em tudo, na sua estrutura, ou ela constrói a sua própria nuvem. De qualquer forma, nós estamos falando aqui do CAPEX, ou seja, do capital. A empresa ela está investindo o capital dela na compra de hardware, de equipamentos físicos. E nós temos aqui, do outro lado, a nuvem, no caso a Azure, em que a empresa coloca esse gasto como um gasto operacional. Ele acaba por ser um custo direto da operação que a empresa faz. Por exemplo, que seja uma operação de varejo, isso é um custo direto associado às operações. Se as operações estão em baixa, esse gasto é baixo. Se as operações estão em alta, esse gasto é alto. Então, dessa maneira, a empresa não tem gastos desnecessários. Chegamos ao fim do primeiro módulo. Nós falamos aqui sobre os modelos de implantação, modelos de responsabilidade e de consumo. Eu deixei um resumo aqui na descrição do vídeo para que você possa se preparar para a prova. Muito obrigada por chegar até aqui.